Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos do podcast 360MD em mais um episódio massa demais, porque aproveitando agora o Janeiro Branco, eu tive a oportunidade de convidar uma pessoa maravilhosa. Ela está sentada aqui nesta mesa comigo desde o ano passado. A gente veio aí trazendo uma agenda, ela trabalhando muito ocupada, eu também, mas confrontamos uma data. Essa data é hoje e vocês vão saber logo mais após a nossa vinheta. É isso aí, pessoal, estamos de volta em mais um podcast 360MD com uma visita ilustre, maravilhosa. Samara Ribeiro, neuropsicóloga, está sentada nesta mesa comigo. Samara, uma honra ter você aqui comigo. A gente está muito feliz da sua visita, sua pré-disponibilidade. Você deu um pouquinho do seu tempo para estar aqui batendo um papo conosco. E eu queria que você fizesse uma breve apresentação do teu currículo para a gente poder deslanchar um pouco da tua vida, da tua carreira, da tua trajetória, como exemplo para esse pessoal que está nos vendo agora. É um prazer meu poder estar aqui. Muito tempo que a gente tenta programar esse momento, né? Perfeito. Ainda bem que deu certo. Ótimo. Então, estou muito grata pelo convite e acredito que vai ser um momento muito bom para a gente. E, inicialmente, antes de ser psicóloga, neuropsicóloga, a minha primeira formação foi pedagogia. Olha só, pedagoga. Eu me formei em pedagogia na Fafidam em 2007. Certo. E aí, depois que eu finalizei a pedagogia, eu fui para a psicopedagogia. Passei muitos anos trabalhando como psicopedagoga, terminei, fui para psicologia e hoje estou como neuropsicóloga, atuando já há mais ou menos 18 anos no ambiente clínico. Como neuropsicóloga, eu estou há 10 anos na área da neuropsicologia. E a gente fica muito feliz com a oportunidade de poder levar conhecimento para as pessoas e essa oportunidade de a gente poder sugar um pouquinho do teu conhecimento, da tua experiência de vida, de tudo que você já fez um pouco. E a gente, entrando lá na fase da adolescência, que a gente costuma dizer assim, Samara, como foi para você, né, lá atrás, logo no começo, na época do teu colegial, o que foi que começou a despertar em ti, né, esse desejo? Porque aí tu me fala da questão de psicopedagoga, né, e como foi esse teu trajeto? Primeiramente, eu não pensava em psicologia. Certo. Eu passei para jornalismo. Jornalismo? O teu sonho, então, era na área de jornalismo? Porque eu trabalhava na rádio quando eu era pequena. Então, eu trabalhei na rádio Caiçara FM, Dr. Gerardo. Dr. Gerardo. E que época, mais ou menos, isso sempre tem uma noção de tempo? Eu tinha 14 anos. Eu fiquei até os 16 anos lá, eu acho que 1998. Acho que 98, 99, mais ou menos esse período, né? Eu já tô com 41, então faz muito tempo. Então, quando eu tive esse contato com a rádio, aí eu fiquei encantada e pensei, vamos fazer jornalismo. Olha que... Vamos fazer jornalismo. Legal, muito bom. Aí eu estudei sempre em escola pública. Sim. Nunca fui aluna de escola particular, sempre fui escola pública. Minha mãe não tinha condição de pagar a escola particular para 3 crianças, né? Perfeito. E aí eu estava no estadual, fiz o Enem, na época eram os primeiros Enems que tinham. Logo lá no princípio de Primeiro Enem foi em 2002. E aí eu fui fazer uma isenção em Fortaleza, fazer um pré-vestibular na UFC e passei para jornalismo. Só que a minha mãe não tinha como me manter em Fortaleza. E aí ela pegou e disse, filha, não tem como você ir para lá. Só se você fizer aqui. Entendo. Aí eu não queria letras, porque tinha inglês. Nossa. A escolha na Fafidam era ou pedagogia ou letras. Sim. Aí eu, não, então vou fazer pedagogia. Sim. E com aquela visão pequena que hoje não se tem mais. Eu só vou fazer pedagogia, mas eu não quero ser professora. Entendo. Sabe aquela visão? E depois do primeiro semestre de pedagogia, eu conheci uma professora, que hoje é minha grande amiga, psicóloga. Sim. E eu me apaixonei pela psicologia através do exemplo dela. Ai, que legal. E aí uma coisa que eu falei para ela na época, eu disse assim, eu vou terminar a pedagogia,
mas o meu sonho vai ser a psicologia para eu ser como você. Olha, que coisa massa. E aí eu vou voltar para a Fafidan, pode ter certeza disso, Aham. que eu vou voltar como professora para ser professora de psicologia. Que Então, eu máximo. terminei a psicologia, a pedagogia em 2007 e retomei como professora substituta na Fafidan em 2010. E eu Olha fui aí. dar aula nas disciplinas de psicologia. Que maravilha. Gente, o interessante é que a gente estava conversando em off aqui, né? A gente tem os bastidores. Ela disse, não, eu não me intimido com a câmera, eu quase nunca erro. E eu falo, sou bem direta, bem objetiva aí, tem aquela convicção de fala. Mas ela estava com a carta na manga, ela não falou que já tinha sido uma locutora, né? Muito bem. E aí, passou aqui no teste assim, de primeira, nem gaguejou, isso é muito importante, mas aqui a gente entrando num clima de brincadeira para quebrar o gelo, nem precisa se quebrar nem nada, já veio com isso, já veio pronta. E é isso, Samara, eu acho bacana a questão do exemplo, né? A gente poder se espelhar em alguém que a gente goste, que a gente se identifique, e daí vocês, nossa, eu tô saindo de uma área entrando na outra, porque eu simplesmente só em ver o comportamento da pessoa, Sim. aí você se apaixona, né? Isso eu acho muito bonito, poder levar algo adiante baseado numa coisa que você teve assim, a sua percepção. E eu acho que eu sempre digo que a gente tem um bichinho que morde a gente, assim, pronto, é isso aqui que eu quero ser, eu vou me desenvolver nessa área. E aí, obviamente, vem a questão de você amar aquilo que você faz, né? Ao longo de uma Sim. trajetória, você consegue almejar muita coisa, mas eu acho que o amor e a dedicação, o propósito, né, é a base de tudo, né? E aí, Samara, quando você diz assim, bom, eu vou me formar em psicologia, eu vou me preparar, me fala um pouquinho dessa sua virada de chave, e aí você me diz assim, poxa, agora eu quero psicologia. Como foi essa trajetória da psicologia até onde você está hoje como profissional? Tudo começou realmente com essa professora, que eu acho que não tem como não falar dela, que é a doutora Michele Steiner, né? Com certeza ela vai ver o podcast. Que né? legal. Então, assim, foi sempre meu exemplo de profissional. Perfeito. E na época não tinha condição. Sabe aquela questão de não ter condições realmente financeiras, mas a Sim, gente não sim. desistir. Sim, Né? Eu nunca fui de desistir. ótimo, Nunca. ótimo. Tá difícil? Tá, vamos tentar de novo. Perfeito. Tá? Então, aí eu disse, eu não posso psicologia agora, mas eu posso a psicopedagogia. Ah, E aí eu terminei na Fafidan e fui morar em Fortaleza. No que eu fui morar em Fortaleza, fiz uma prova que tinha de seleção na UES aham, para passar para a psicopedagogia. Eu disse, eu não posso a psicologia ainda, mas eu vou tentar porque era gratuito. Perfeito. Fiz a prova, passei, consegui meia bolsa e cursei psicopedagogia lá. Olha aí. E quando eu terminei a psicopedagogia, foi 2000... Pronto, eu sou muito ruim de data, mas foi em 2010. Certo. 2010 eu terminei a Perfeito. psicopedagogia na UES. Perfeito. Concluí. E aí, no mesmo período, foi o período de eu passar no concurso de professora substituta na Fafidan, em Limoeiro do Norte. Olha aí. Então, foi bem corrido. Era recebendo o diploma, colocando ele no concurso e passei e vi dar aula em Limoeiro. Olha que massa. Nessa contrapartida, eu atendi por um período em Fortaleza. Quando eu chego em Limoeiro, ninguém sabia o que era psicopedagogia, porque a fala maior sempre era psicólogo. Quando eu recebia Certo. documentos dos médicos, Certo. encaminho para o psicólogo. Aí isso me machucava. Eu, tipo Uhum. assim, e o psicopedagogo? Onde fica? E a importância que a gente tem no processo educacional, de ensinar aquela Perfeito, criança a ler, perfeito. de ajudar ela nas suas limitações. Uhum. E aquilo ficava me incomodando. Aí eu abri um grupo de estudo na Fafidan para estudar sobre distúrbios de aprendizagem. Bem Tinha proativa, muitos alunos. Bem proativa você. Idel Brando, que hoje é o reitor da UES, o Idel ajudou bastante, ele era diretor da Fafidan na época. Que maravilha. E me ajudou e me deu muita força. Eu sempre inventando alguma coisa a mais para poder auxiliar. Certo. Nisso, começaram a aparecer pacientes para Limoeiro. Olha que massa. E aí eu vou te contar um negócio bem legal desse começo. Conte-me tudo e não esconda nada. É agora. E quando eu atendia em Fortaleza, eu tinha ajuda das professoras da época, Certo. né? Mas eu não tinha condição, não tinha dinheiro para comprar material para montar um consultório de psicopedagogia. Sim, sim. A maleta, na época de testes, era R$360. Em 2010, 2011. Imagina esse valor naquela época. Eu não tinha Era esse muito dinheiro. dinheiro. E aí,
Aí chegou uma mãe, aí veio conversar comigo, por favor, atenda meu filho, me disseram que você pode ensinar ele a ler, ele não lê nada, ele tem 9 anos, por favor, me ajuda. Eu disse, meu amor, não vou atender aonde? Aham. A senhora pode atender numa sala de aula aqui? Eu disse, não, não posso. Sim. E eu conversando com uma aluna, ela disse assim, o meu cunhado atende de uma sala, de uma fonoaudióloga, que ela é muito legal, conversa com ela. Olha aí. E que era a doutora Fernanda, hoje ela mora em São Paulo. E eu fui procurar a Fernanda. Aí a Fernanda, conversando comigo, disse assim, certo, você não tem condição de me pagar? Pois tá bom, não tem problema. Você atende na minha sala 3 meses sem me pagar nada. Olha aí. Quando você tiver uma boa quantidade de pacientes, a gente acerta um valor. Pode ser pra você? Perfeito. Oportunidade, hein? As Aí, coisas melhorando tá aí. vendo? É. Aí eu disse, pode. E aí vamos começar a atender. Com o quê, Marcos? Que eu não tinha dinheiro. A cara e a coragem, como a gente diz no popular. Porque assim, mas você trabalhava na Fafidana, professora substituta, Aham. ganhava um salário mínimo, ok. Certo, mas eu morava em Fortaleza, eu pagava aluguel, água, luz, internet, telefone, Os custos fixos, né? né? Então eu morava em Fortaleza, então não tinha, né? É. Vamos lá. Aí eu comprei um chamequinho, caneta, lápis, borracha Que legal. e comecei a atender esse paciente. Nossa. A 30 reais a sessão. A mãe dele fazia faxina, ganhava Aham. 30 reais pra pagar dessa faxina Aham. e pagava a sessão dele. Pagava a sessão. Que E maravilha. aí nós somos amigos até hoje. Que maravilha, que história bonita. E aí comecei com ele, dele apareceu outra pessoa, Os que apareceu indicativos. outra. Com 3 meses de atendimento eu já tinha 10 pacientes a 30 reais. Que maravilha. E aí eu comecei, aí um mês eu comprava um joguinho, outro mês eu comprava outro joguinho. Eu tava reinvestindo dinheiro, né? Ela tava fazendo ali um movimento. Eu pra só melhor- consegui comprar a maleta pronta, porque Aham. eu confeccionei a minha maleta. Eu não tinha dinheiro para Sim. comprar, então eu confeccionei. Foi por partes. Depois de um ano. Aí eu comprei, ela está guardada. Porque, tipo assim, eu não Isso. usei, eu usava a minha. Aham. Ela é guardada num saquinho na minha casa. Não, mas isso é um tesouro, né? É um tesouro. Porque tem coisas que mexem com a gente de uma tal forma e que, assim, cara, tem coisas que você, no princípio da tua carreira, que você não tem coragem de se desfazer. Não, tá guardadinha lá. Porque ali foi o pontapé. Isso, gente, é empreender. Vejam bem o que é empreender. Mas vamos lá, Samara, que tá muito bonita a tua história. E é muito interessante porque qualquer outra pessoa poderia entrar naquela questão de dar uma desculpa para não fazer, ou eu não vou conseguir, ou não vai dar certo, ou porque essa dificuldade tal vai me impedir, vai me atrapalhar. E eu acho que quando você tem um objetivo na vida, quando você se prontifica a fazer algo que você diz assim, olha, é esse o meu propósito, eu quero fazer, vou fazer acontecer, vou estudar, vou me preparar. E aí as portas, o caminho, eu sempre costumo dizer que o universo, ele colabora com você, né? Aí aparece uma pessoa, aparece uma segunda e vai criando meio que uma rede, Isso. né? E eu acho que eu acho que ter medo é saudável para todo Sim. mundo, né? Eu acho que aquela coisa de dosar algo que você poderia cometer algo impulsivamente e de repente você modera, você sabe, mas não te congela. E aí você começa, não, eu quero, eu vou lá, eu vou fazer, é aqui, e foi faturamentozinho de 30 ali, mais 30, e já as 2 maletinhas, e tem uma de recordação, tem uma pro campo, né? Sim. E tem uma que ficou pra história. Muito bonita a tua história, sabe? Porque eu espero que ela sirva de exemplo para muitas pessoas que estão fazendo faculdade, muitas pessoas que estão aí no caminho da psicologia, da psicopedagogia, que vocês se espelhem assim como ela se espelhou nessa outra pessoa, que ela citou o nome agora há pouco, mas entendam, né, que não parou só por aí. Eu acho que com a visão que a Samara tem de empreendedora, tu foi muito mais longe. E aí, Samara, depois que tu conseguiu essa tua clientela, como foi a coisa, como foi crescendo esse teu universo profissional? Aí eu comecei na clínica do Dr. Gaspar em Limoeiro do Norte, que foi dia Certo. 11 de julho Aham. de 2009. Aí, dia 7 de junho de 2009, eu vim pra cá, pra clínica do Dr. Paulo. Conversei com a Guida e vim pra cá. Olha que maravilha. E aí comecei aqui também, Aham. né? E aí fiquei Russas e Limoeiro, atendendo crianças com limitações de aprendizagem.
Perfeito. Né? O primeiro paciente de Russas também, hoje eu ainda tenho contato com ele. Que maravilha. Foi uma meninazinha. Que maravilha. Então, a gente ainda tem esse contato. Que maravilha. E aí comecei nos 2 municípios, porque não se ouvia falar de psicopedagogia, ninguém sabia o que era. Então, você é uma pioneira nessa área. Exato. Perfeito. Havia uma psicopedagoga, Certo. que eu fiquei sabendo depois, uma senhora lá em Número do Norte, não sei se ela ainda atende, né? Certo. Mas quando eu comecei a trazer a psicopedagogia, o rótulo hoje quando eu falo de psicologia, me vem mais, Samara Ribeiro, psicopedagoga. Perfeito. E é um rótulo que eu acho muito bonito, porque se não fosse a Sim. psicopedagogia, eu não seria quem eu sou hoje. Perfeito. Porque a minha base veio da pedagogia, veio da psicopedagogia. Perfeito. Então, hoje estou como psicóloga, sou neuropsicóloga, mas eu devo tudo isso à pedagogia. Isso. A minha base, Fafdan, né, universidade pública, aos meus professores, é o que eu aprendi ali. Perfeito. Então, minha base é o S, a minha base é aquilo. Que maravilha. Eu acho que é muito importante quando a gente pensa num crescimento além do que a gente é hoje, o que a gente foi, o que fez com que a gente chegasse onde a gente chegou. Perfeito. As pessoas costumam, às vezes, esquecer disso. Sim, as raízes, né? Que então, é a minha base foi importante para eu ser quem eu sou hoje. Maravilha. E aí, o que foi empurrando para frente? É o que vinha acontecendo. Como eu atendi na Dr. Gaspar, chegou o momento de demolir para virar o Hospital da Unimed. Olha aí. Pra onde a gente vai? Nossa Todo senhora. mundo desesperado. Outro desafio, hein? E agora? Eu tava lá já há quase 5 anos atendendo. E aí, eu vou pra onde? Aí eu tive uma ajuda, que lógico que pode falar também, do Dr. Francisco Fernandes. Que maravilha. Psicanalista aqui de Russas. Perfeito. E aí que ele sempre chamou assim, Samarinha, você quer ir atender comigo? Eu tô atendendo em cima do cartório, primeiro ofício, número 1, bora pra lá? Aí eu disse, bora. Aí fui dividir a sala com ele. E aí, com pouco tempo, ficou grande a clientela, que eu tive que alugar uma sala só pra mim. Que maravilha. Isso é sinal de uma excelente profissional. Aí você tá vendo as pessoas ajudando? Sim. Tipo, é como se você tivesse uma rede de apoio. Sim, de ter uma força de pessoas vir pra lhe ajudar. Perfeito. Pra não deixar, né? Isso. Você caminhar sozinha. Sempre alguém pra ajudar. Isso. Perfeito. E aí montei uma sala pra mim, chegou um ponto que eu tive que alugar 3 salas, porque não tava mais dando vença. Tava dando conta de tanta gente. Tinha muita criança pra ajudar, Olha que muitos maravilha. prognósticos. E aí eu comecei a sentir falta de algo a mais, tipo, a psicopedagogia tava me faltando. Então, vou fazer o quê? Vamos fazer a neuro. Olha que maravilha. Não posso psicologia ainda, mas eu posso a neuropsicologia. Certo. E aí eu fui fazer a seleção na Unicristos. Foi a última turma aberta que teve para não psicólogos. Porque hoje a neuropsicologia é restrita exclusivamente a psicólogos. Mas na minha época não era. Não era. Não e aí era. Você aproveitou. Entrei em 2012, Certo. terminei em 2015, pós-graduada em neuropsicologia. E aí vamos trabalhar com neuropsicologia. Só que as portas começaram a fechar pela questão burocrática. Sim. Eu recebi um laudo dela, ela é psicopedagoga e neuropsicóloga, mas ela não tem psicologia? Não, o laudo não serve. Olha aí. Você entende? Entendi. Por não ter a psicologia. E aí começou a fechar portas, e aí o laudo chegava, ajudava, mas alguns municípios não aceitavam. Não, eu preciso de um carimbo com CRP. E eu disse, e agora? Aí eu estava num período trabalhando numa faculdade aqui, que foi até na época que eu conheci a Nicole. Sim, doutora Nicole, Sim, nossa amiga. foi na época que eu a conheci, Fantástica. maravilhosa. E eu conversando com uma aluna que foi lá se matricular, ela me falou da Faculdade Estácio em Fortaleza. Certo. Você pode fazer semipresencial? Eu disse, posso? Pode. Aí fui até Fortaleza. E aí dá tempo contar? Claro. O que aconteceu lá que foi muito legal? Mas é lógico. Gente, foi muito legal. Foi dia 6 de abril de 2018. Eu lembro a data, eu vou dizer por que essa data eu lembro. É tão importante assim. É tão importante. Porque era a data de aniversário do meu falecido pai. Nossa. E eu só vim saber disso depois que eu passei na seleção para entrar na psicologia. Imagino. E aí, fui sozinha, o meu Celtinha, sem ar-condicionado, com os vidros baixos, peguei até insolação no braço. Jesus. Daqui para Fortaleza, com um celularzinho carregando no carro. E aí, o celular descarregou. Eu no meio da avenida em Fortaleza, sem saber onde era a Faculdade Estácio. Estacionei o Celtinha no Cometa e fiquei lá parada 1 hora esperando o celular carregar para eu conseguir chegar na faculdade. Isso é que é determinação, pessoal. Foi muito legal. E o mais engraçado é que eu estava em cima, bem pertinho da faculdade. Não tinha noção que estava
quase, mais ou menos o quê? Um quarteirão? Sim. Jesus. Eu fiquei 1 hora parada, com o celular carregando. Pois bem, chego na faculdade. Era o último dia de promoção para se inscrever aluno de escola... Mas deu tempo? Deu. Ah, muito bem. Aluno de escola pública tinha um desconto no qual as primeiras mensalidades sairiam por R$50, R$ 49,90. Você acredita nisso? Exatamente. O primeiro mês eu paguei R$ 49,90. Aí você nesse corre todo, descarrega a bateria. Nossa, faltando um prazo super curto, mas conseguiu ainda Era o pegar... último dia. Caramba. Aí eu cheguei lá 4 horas da tarde. Aí você trouxe algum documento? Eu só tô com o meu RG aqui. Não serve, depois você manda os documentos Vai que é tua. do colégio, né? Sim. Aí tá bom. Aí a prova. É hoje, 6 horas. Você pode esperar? Eu disse, fico. Fiquei lá, esperando na faculdade, conhecendo a faculdade, até dar 6 horas para fazer a prova de redação para poder entrar. Olha Fiz a prova, o resultado saiu meia-noite. E eu fiquei em Fortaleza porque eu fui para casa de uma amiga minha, que Perfeito. foi... Tinha um ponto de apoio lá para você ficar... Sim, a doutora Rose, né, que hoje não está mais conosco, já se foi, já descansou. E aí eu fiquei com ela e ela ficou comigo acordada até meia-noite esperando esse resultado desse vestibular sair. Olha só. Aí eu passei, depois eu descobri que passava mesmo, que era só uma redação, mas a gente fica com aquela ânsia pensando que não ia passar. O coração fica saindo pela boca, você... Eu fiquei nervosa. Ansiedade lá em cima, né? Sim, eu pensava que... Né, depois que entrou, aí que disseram que era de boa, era só porque tinha que ter um documento, porque a escola era particular. E tudo bonitinho. Né, a faculdade era particular. Perfeito. Aí passei, foi uma emoção muito grande, a gente pulando lá. Oh, alegria, hein? E aí paguei R$50. Tipo assim, toda semana pagava 50 para completar R$200 a primeira mensalidade. Olha aí. Consegui meia bolsa por ser aluno de escola pública. Então isso é que é importante. Tem pessoas que não dão valor estar numa escola pública. Eu fiz tudo na escola pública. Eu sou muito fã dessa questão de você entender que não desvalorizar a escola pública, né? Exato. Se não fosse a escola pública, eu não tinha conseguido pagar a mensalidade. Eu paguei mensalidade sem fiéis. Foi trabalhando como psicopedagoga que eu consegui faturando uma grana para poder pagar a psicologia. Para poder manter o Mas por quê? Porque eu estudei em escola pública. Aí eu ganhei uma bolsa de 70%. Isso. Então a mensalidade era coisa de quase R$2.000, eu pagava 400, 500 e pouco. Ia uma vez por semana e fazia 6 disciplinas. Imagina nas provas. Dormia nos bancos da Estácio. Comia de pratinho lá fora para economizar. É a luta de quem quer vencer na vida e fazer alguma coisa. E aí voltava todo dia com um filho pequeno de 2 anos e meio, de 3 anos. Olha aí. Eu saía daqui dia de terça-feira, pegava o ônibus de 4h30 da manhã do Guanabara e pegava o último Guanabara voltando de 10h30 da noite. Olha só. E aí quando eu chegava, meu bebezinho já estava dormindo. Eu tinha colocado uma disciplina um pouco mais tarde. E aí, no segundo semestre, e quando eu cheguei, ele não conseguiu dormir. Meu esposo foi me buscar na rodoviária. Ele chorou, que vomitou em cima de mim. Nossa. Porque queria a mamãe para dormir. Nossa. Então, só sabe a gente o que passa. As pessoas veem, a doutora Samara, mas não sabe tudo que foi sacrificado para ser o que eu estou tentando ser hoje, o que eu estou hoje, né? Porque eu não acabo, eu tô começando, a gente tem que pensar que a gente está começando. É o início ainda. E aí eu tive que trancar essa disciplina nesse período para poder estar com ele, né? Chegar um pouquinho mais cedo para dar um pouco de atenção para o meu bebê, que hoje já tem 9 anos. É algo assim de suma importância a gente falar e tocar nesse assunto, né? Em que as pessoas, quando olham para nós, assim, elas olhando para você, vamos pegar você como uma baliza de exemplo. A gente hoje está vivendo numa fase do imediatismo, da superexposição, é tudo assim, ali, agora, vamos, sabe? A gente vai entrar daqui a pouco, mais à frente um pouquinho, justamente nisso, ela vai nos orientar nisso, que eu vou explorar um pouquinho, eu sempre sugo um pouquinho de profissionais com esse gabarito aqui, que gabarito, né? Que late. E aí a gente vê essa juventude muito acelerada, muito vamos, mas existe um processo. A gente fala o básico bem feito, mas o básico bem feito, ele quer dizer que existe a sua cota de sacrifício. E aqui em pouco tempo, gente, ela desmiuçou, ela fez só assim um resuminho. Um resumo da vida dela.
e que sirva de exemplo para muitas pessoas, porque é inspirador, inspirador. Porque quantas mulheres estão passando pela fase que você passou, talvez pensando em desistir, ou até mesmo reclamando que a vida é dura demais, né? Hoje a gente percebe que as pessoas não suportam o processo, tem muita gente que não consegue suportar o processo, e está aqui você, com esse sorriso lindo, jovem, né? Muito jovem ainda, eu tenho a liberdade de falar isso, e com esse ar e esse gás de mulher que está aí para vencer e correr atrás, né? Imagina, se ela está num banco, comendo numa marmitex, seja lá o que for, e um filho, um esposo dando lá um reforço em casa. Sim. As distâncias são longas, gente. Eu sempre pontuo aqui, porque a gente fala de Russas, mas a gente fala para o mundo inteiro. São 165 quilômetros da capital para o interior e vice-versa. Longe. São, em média, 2, 3 horas de viagem. De ônibus, não é fácil. E ela vai e supera isso de uma forma assim, fora. Para mim, eu chamo pessoas assim como você, são pessoas fora da curva. Aí, Samara, eu sei que para uma mãe não é fácil ter que abdicar, abrir mão do convívio com o filho. E quando vem o segundo? Você é mãe de 2, então. Você tem um de 9 e tem um de 4 e anos. um de 4. Como foi esse processo? Como foi que você lidou com isso aí? Na faculdade, o de 4 anos veio na pandemia, né? Lógico, gente, eu estava em casa. Em casa, todo mundo... Ei, o confinamento, né? Eu estava em casa. Confinamento, perfeito. Mas eu estava trabalhando. Perfeito. Consegui trabalhar. Teve é muito interessante. Quando a gente está falando de coisa, eu lembrei de uma coisa muito interessante na época da pandemia. Sim. Eu já estava com 1 ano de faculdade, veio a pandemia. E foi muito complicado para mim esse boom da pandemia, que foi dia 19 de março, que parou tudo. 29 de março, que parou tudo. Perfeito. Que eu estava atendendo. Eu sempre boto os meus pagamentos todos no final do mês. E aí eu atendi em tabuleiro na época. E eu tinha acabado de pagar todas as contas. Não tinha ficado com nada. Que era uma pessoa desprevenida, não guardava nada. Agora eu já tenho mais consciência. Né? A idade vem chegando, a gente tem mais, né? Tem mais vergonha na cara. Deixando reserva. Eu tenho a reserva. Antes eu não tinha. Não tinha. Paguei todas as contas. Aí o dono da clínica chegou pra mim, eram as 7 horas da noite. Samara, só pra te comunicar que a clínica vai fechar e você não vai poder mais atender. Aí eu disse, como? Eita. Aí eu disse, gente, e agora? Porque eu não sou carteira assinada, eu não sou concursada. Se eu não trabalhar, eu não ganho. Então, eu dependo dos meus clientes, eu dependo dos meus pacientes. E eu disse, e agora? Cheguei em casa, filho, a gente não tem nada, a gente só tem um cartão de crédito. E eu sei que eu abri a geladeira, que eu tenho a foto até hoje. Tinha 2 garrafas d'água, porque eu ia fazer o mercantil. Olha aí. Tinha 2 garrafas d'água, um pedacinho de tomate. Aí o Miqueias olha pra mim, que é o meu mais velho, mamãe, eu quero banana. Eita. E não tinha. Nossa, a senhora passou por isso? Passei! Claro. Não tinha. Só tinha um cartão de crédito que não tinha fechado ainda e não tinha virado. Que eu tinha acabado de pagar. Sim, então perfeito. não tinha limite. Tinha que virar. Liguei pra minha irmã. Aí a minha irmã pegou, mandou R$180. Foi no que eu fui no mercantil. Aí comprei banana, algumas coisas pra me virar. Eu disse, e agora? O que eu vou fazer? Vai fechar tudo? Eu vou trabalhar com o quê? Sabe quando tem direcionamentos? Sim, perfeito. Em janeiro, eu inventei... Como você falou de empreendedora, né? Eu inventei. Uma visionária. De dar palestras nos municípios, um curso de formação continuada para professores de distúrbios de aprendizagem. Olha aí. Cada professor pagava R$60 por esse curso. Então, tinha começado em janeiro. Janeiro, fevereiro, março, pandemia. Eram 5 municípios que eu dava o curso. O que foi que os professores quiseram? Vamos fazer online. Claro, o digital tá aí, né? Foi assim que eu me sustentei na pandemia. Perfeito. Atendendo em alguns municípios, eu fiquei em Tabuleiro apenas e Russas, porque os outros não queriam atendimento com medo. Limoeiro, todo mundo se escondeu. Sim. Aí eu fui para Tabuleiro do Norte. Sim. Fiquei Tabuleiro do Norte e Russas atendendo. E consegui me manter nesse período de pandemia. E fazendo a faculdade online. Em contrapartida, veio o Noam. Olha aí. Algumas colegas da faculdade foram contra. Você é louca, você engravidou numa pandemia, você vai prejudicar a sua faculdade. Não vou prejudicar a minha faculdade. Sim. Mas eu quebrei o resguardo. Eu tive o Noam no dia 1º de outubro, semana de prova final da faculdade. Pois eu vim do hospital,
sentada, notebook na perna, eu aqui ponteada porque foi cesariana, Não é fácil para eu ninguém. fazendo as provas online. Nossa. Abriu metade dos pontos, necrosou, teve um babado porque eu estava com um bebê de dias, 1 dia, 2 dias. E você naquele movimento ainda. A edição você pode fazer a V3. Eu disse, mas eu não quero ir para recuperação. Aham. Eu não quero, eu não Quero aceito. concluir. Eu quero concluir. meu histórico bonito, igual da faculdade. Perfeito. Tudo 9, 10, tudo sem nota final. Uhum. Eu quero tudo bonito, não quero ir para NF. E eu fiz. Quebrei resguardo, mas eu terminei. Com o bebezinho aqui do lado. Tem foto, tem tudo. E eu terminei. Então, assim, não foi fácil, não foi fácil. Ah, você fez a faculdade na pandemia. E aí não foi fácil esse período dessas avaliações. Mas eu consegui fazer, passei em todas as disciplinas, com notas altas, que eu sempre busquei dar o melhor de mim. Sim. Não é por eu ser mãe, não é por eu estar trabalhando, que eu não ia me dedicar àquilo que era o meu sonho. Uhum. Nem a minha psicologia. Poxa, eu vou ser psicóloga, né? Eu vou tentar ser como a doutora Michelle Steiner. Uhum. Eu vou tentar. Uhum. Então, eu tinha que me dedicar. Muitos alunos me ajudaram, alunos de fora, porque eram disciplinas que tinha gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador. Tinha um senhor, que também é psicólogo, o nome dele é Francisco. Eu não sei qual era o estado dele, sim, mas ele era das disciplinas minhas e sabia que eu estava grávida. Ele perguntava, você conseguiu fazer a prova? Você quer ajuda? Eu não tenho mais o contato dele, infelizmente, mas foi uma pessoa que me ajudou bastante naquele período. O meu amigo, que é meu amigo até hoje, que é o Marcos, que também é psicólogo, me ajudou muito. Amiga, você terminou? Tá precisando de ajuda? Como é que você tá? Sabe, o pessoal preocupado, mesmo distante. Dando aquela força, porque eu sabia que eu estava de resguardo. É substancial. E outra, eu teimosa, querendo fazer prova. E amamentando, né? E amamentando. Então, era o computador aqui, o nonozinho bem miudinho aqui do lado, eu fazendo a prova. Aí, terminava uma prova, aí dava o peito. Aí, pega marido, dava pro marido. Aí, vamos fazer outra prova. Entende? Então, esse foi o meu período final. O estágio já tinha acabado a pandemia, Noan estava com 6 meses, lá vai eu, todo sábado para Fortaleza, para o estágio. Nossa. Com os bebês. E o marido também. Então, o marido ficava, ou às vezes dentro do carro com os dois, ou então correndo na Estácio, enquanto eu estava estagiando. Que luta. Porque à tarde eu atendia em Fortaleza ainda. Então, eu ia para o estágio de manhã, e atendia como psicopedagogo em Fortaleza à tarde, até 6 horas da noite. Terminava, pegava o carro, voltava para Russas. Nossa Senhora. Muita luta, muita luta. Então, tipo, não foi fácil, não está sendo fácil, mas o quanto mais complicado melhor fica. Eu penso assim. Eu também sou da mesma condição de pensamento que o seu. Porque isso vai te forjando e te tornando uma pessoa cada vez mais forte. Não Desafio. É para que você desista. Isso. É para que você se torne mais forte. Né? E aí, parabéns para o maridão. Qual é o nome do teu esposo? Gildásio. É minha bênção. Gildásio, que esteve ao lado, que está ao lado. Sempre. Porque não é guerra dessa se você não tem um bom parceiro, se não há uma boa parceria, nada disso se concretiza da forma que você concretizou, com tanta força de vontade de fazer acontecer. Os resguardos foram todos com ele. Que maravilha. Sempre ele. Ele limpando cirurgia, ele acordando à noite para pegar neném, para colocar para... Eu dava de mamar e dormia e para colocar para rotar. Sempre foi ele. Primeiro os banhos ele, que eu tinha medo de dar o banho no menino, derrubar o menino. O pequenininho, né? Eu fui botar a primeira fralda no maior, que tem 9 anos, botei a fralda, caiu a fralda. Meu Jesus. Ele, filho, o que é isso? Filho, eu não sei. Não sei. E olha que eu criei meus irmãos, ajudei, quando era pequena ajudava, mas isso faz muito tempo, meus irmãos... Não, e quando é com a gente ali, as coisas parecem que mudam um pouco, Sabia né? não botar fralda aqui, conversa. E o que eu acho interessante da história da Samara é que se você olha para ela, como eu sigo nas redes sociais, já vi ela em alguns lugares aqui na cidade, você não imagina que um rosto de uma mulher exista uma complexidade de coisas no entorno dela. Por isso que eu digo que o podcast ele tem essa importância. Sim. Porque vão levar para as pessoas que te conhecem, eu espero que os alunos que ajudaram ela lá, na época do resguardo, que vão ver esse podcast, tentem achar esse senhor que ela citou o nome aqui, com o seu Francisco. Espero que ele tenha a felicidade de ver uma pessoa maravilhosa aqui, a Samara, dando esse depoimento lindo e a força de uma mulher que eu acho que é muito inspirador. Samara,
Teve mais algum desafio? Todo dia tem desafios, todo né? dia tem desafio. Um fato interessante foi quando eu fui pegar o CRP, fui fazer a inscrição. Eu tremia tanto Olha que aí, às vezes, tenham calma, eu disse, mas é porque eu disse, você não tem noção. emoção. A emoção. O sonho de estar ali naquele conselho para receber aquela carteira, sabe? Eu tremia, mas eu tremia muito, 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 muito mesmo. Eu tentando assinar, eu preenchi várias vezes, Aham. nervosa, porque eu não estava Nervosa. acreditando que eu estava ali, Aham. que eu tinha conseguido, Tanta com coisa acontecendo. tanta dificuldade, com tanta luta, com tanta coisa, Uhum. e que eu consegui. Eu disse, nossa, não acredito. Então, eu acho que a gente traz isso como uma lição de vida, Claro, de claro. não desistir. É. Às vezes as pessoas desistem por uma coisa pouca. Uhum. E, como eu falo sempre, é só o começo. Eu só comecei. Isso. A minha batalha agora é recente, que toda vida tem batalha, né? Não existe guerreira sem batalha, E a vida não teria graça se não fossem as Não. nossas lutas diárias, né? né? Foi a busca da titulação, né? Eu tenho neuropsicologia desde 2015, mas eu tinha que buscar o título de especialista pelo conselho para poder Muito ser bem. chamada de neuropsicóloga. Muito Porque até bem. então tinha que ser especialista em neuropsicologia. Uhum. E aí eu tive o presente de, agora em dezembro, estar intitulada pelo Conselho Federal de Psicologia como neuropsicóloga. Então agora eu sou neuropsicóloga, Muito intitulada bem. pelo Conselho de Psicologia. Parabéns pela luta. Foi fácil? Não, mas eu consegui. Muito bem. Então essa eu acho que foi a última luta. Que felicidade, hein? Aí eu tô esperando a carteirinha, ansiosa para receber essa carteirinha com o nome lá, assim, neuropsicóloga. Que maravilha, né? Isso é para coroar tantas batalhas que ela realizou, né? Que tá aí com esse sorriso maravilhoso, tá com os 2 meninos muito bem criados, com um esposo lá que deu todo esse suporte. Isso é uma forma de mostrar para você que você é capaz de muita coisa, né? E que as pessoas que são seus pacientes, né, vão ter muito orgulho, eu acredito que tem muito orgulho da tua capacidade de poder acompanhá-los e estar lá dando toda a assistência que eles precisam, porque eu acho que o ser humano é isso, né? Ele tem que ser forjado mesmo, porque para você ter certeza daquilo que você quer, você tem que se preparar, você tem que sofrer algumas consequências, não é? E não é para que você, por exemplo, eu admiro muito um pensamento onde diz assim, não é a queda, é a forma como você se levanta depois, Sim. né? A forma como você reage, né? É o time, né? Porque tem gente que vai cair, vai ficar lá pelo chão, vai ter um tempo para poder conseguir processar aquilo ali, para poder se recompor, para poder seguir. Tem outros que já não conseguem, fica por ali mesmo. Tem outros que caem, se rala, mas está ali já ávido para conseguir realizar de novo e de novo e de novo. E eu acho que todo ser humano tem o seu tempo, tem as suas particularidades. E eu acho que você é realmente um ser humano fora da curva, né? Pensa muito fora da caixa, uma pessoa iluminada. E aí eu te digo assim, a gente estava falando sobre essa sua última aquisição, né? Que é essa carteira que te deixou muito ansiosa. Hoje como é que você vê, né? E aí a pergunta, eu acho que ela é muito pertinente. Como é que você está vendo hoje, em pleno 2026, né, nesse universo onde nós passamos por uma pandemia? A gente pôde aí, já que você tinha mencionado a questão da pandemia, e a gente sempre fala aqui que as redes sociais, e você teve a oportunidade de utilizar essa ferramenta para facilitar o teu processo de trabalho, né? Sim. E a pandemia, a tecnologia que viria em 20 anos, ela veio em 2. Então isso, na mente humana, houve uma hiperaceleração de informação, de dados, imagens e áudios, que de alguma forma a gente não estava preparado para isso. A gente veio, né, na fase de o quê? A gente está se adaptando, e aí se a gente parar para perceber agora, né, dos últimos 2 anos para cá, a IA já estava sendo preparada em laboratório, né? Sim. E agora ela tomou uma força absurda. Existe uma guerra tecnológica. E as pessoas ainda também não estão preparadas para essa evolução. Você, dentro da tua área profissional, qual foi a tua observação em relação a isso no comportamento humano? O que foi?
que mudou de lá para cá, né? E a gente ouve muitos profissionais indo às mídias, às redes sociais, a gente sabe que tem muita coisa séria, muita coisa que eu acredito ainda que seja sopa de letrinhas, Sim. muito disse-me-disse, e já existe uma lei de regulamentação das redes sociais, e na China deu pontapé para que só os profissionais formados podem emitir e dar a sua opinião. Sim. Aqui no Brasil vai começar esse processo ainda, porque tem muito influenciador, Dando opinião. muita gente que pega um recorte. Vou te dar um exemplo bem claro aqui. A Samara dá uma opinião nas redes sociais dela, eu posso baixar aquele vídeo, fazer uma miniatura minha e dar uma segunda opinião, fazer um recorte, fazer qualquer coisa em cima daquele material. Então, assim, não há um parâmetro ainda, as pessoas não têm um crivo para entender que isso não pode ser feito dessa forma. Mas você como profissional, agora vamos falar do ponto de vista da Samara, o que foi que ela observou no comportamento? Você fala muito da área infantil, né? Sim, sim. As crianças estão expostas a uma informação absurda que os pais não estão dando conta. Exato. Eu vou fazer 58 agora em fevereiro. A gente vivia em contato com um mundo muito menos agressivo. Sim. E o que foi que isso... O que está acontecendo? Porque a gente está vendo algo assim absurdo, mas ninguém melhor do que você para deixar a sua impressão. Quando a gente fala de internet, de mídia, é muito interessante se levantar esse ponto. Até porque agora esse ano eu escrevi um capítulo num livro, diferente desse que a gente vai apresentar daqui a pouco. Tá aqui, viu, pessoal? A gente já entra nele. Num guia prático de TDAH, falando sobre vício de tela. Né? Vai ser lançado agora em 2026. E prejudica, eu gosto sempre de falar em gênero, número e grau, mas é tudo. Prejudica o comportamento, prejudica o cognitivo, prejudica as ligações sinápticas, prejudica o processo de aprendizagem, retarda conhecimento. Então, a mídia social para uma criança, a exposição ao celular, ela prejudica de toda forma. Agora, é muito importante falar sobre isso, que um dos meus viés é o autismo. Não é a tela que causa o autismo. Tá. O autismo é nato, é um transtorno, nasce Tá com a ali. pessoa. Então, nasceu com ela. Então, dizem, não, a internet, o celular causou o autismo no meu filho. Isso não existe. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, nasce com a pessoa e vai apresentar comportamentos no decorrer da vida. Há uma evolução? Há uma evolução, né? Mostra comportamentos, mostra as características. Sim. E aí, quando eu uso o contexto do celular, o contexto da internet, para crianças já com esse transtorno, ele vai piorar o comportamento. Ele não vai conseguir compreender. Perfeito. Eu vejo muito que a internet, ela tem coisas boas, né? Mas também tem coisas muito perigosas. Quando você fala de se moldar, né? De ser eu e não ser eu, e a pessoa tendo outro, estão fazendo muito isso, gente, é assustador. Você lembra a questão das fotos que se mexia e abraçava? Sim. Aí parou, né? Aquilo ali. Parou. Gente, isso é assustador para uma criança que não tem um cognitivo formado. O que ela vai entender daquilo ali? Verdade. Quantos casamentos já acabavam com mensagens de WhatsApp? Isso. Quantos acabaram com essas fotos que mexiam, que parecia realmente uma pessoa... montagens, né? Gente, isso é surreal. E realmente as pessoas não sabem usar. Isso. Então, tem coisas boas? Tem. Prejudica, sim. Se prejudica a gente que é adulto, imagina uma criança. Ah, Samara, mas você culparia os pais pela exposição de telas? Em parte, sim. Há uma responsabilidade. Porque se eu quiser, eu não dou celular pro meu filho. Claro. Se eu quiser, eu não dou. E eu não dou. Eu, como mãe. Entendo. Não como Samara Ribeiro, neuropsicóloga, mas como mãe. A mãe, Samara, os meus filhos não têm celular. Uhum. Meu filho de 9 anos não tem celular, meu filho de 4 anos não tem celular. Eles não estão expostos a isso, porque eu eduquei desde sempre de não dar. Acredito. Eu e meu marido. Perfeito. O que meu filho fala? Mamãe, quando é que eu vou ter celular? Com 18 anos. É o que ele fala e é o que eu vou dar. Uhum. E ele fala para os coleguinhas, mas Miqueias, você não tem celular? Não, minha mãe vai me dar com 18 anos. E para ele tá tudo bem. Isso. O que ele faz? Ele lê, ele pinta, ele recorta, ele monta
Aquelas pecinhas de Lego, Lego. quebra-cabeça. Assim, ó. Maravilha. E ele tem TDAH. Tem TDAH diagnosticado, tipo desatento. Por quê? Porque ele não está exposto à tela. Se tivesse, seria muito pior. Provavelmente. O Cotoco de 4 anos monta um quebra-cabeça de 16 peças. Brincando. Assim. Ah, mas é porque a senhora estimulou. Não, é porque eu não dei a tela para ele Claro. ficar parado olhando. Isso. Ah, mamãe, vamos brincar? Vamos pegar um quebra-cabeça. Uhum. Vamos ler historinha? Vamos pegar o gibi. O pessoal não lê mais gibi, gente. Eu tenho a coleção da Turma da Mônica. Desculpa, não tinha é contato. é saudável demais. A Eu gente tenho. a gente precisa. Não posso Gibi mentir. não pode, mas isso que sirva de exemplo. É lúdico, é bonito, até porque quando tu fala em coleção, gente, a geração passada colecionava figurinha de chiclete ping-pong, Uhum. tinha álbum de jogadores da seleção brasileira, Papel do de carta. Flamengo, papel de... As meninas, né, tinha Papel lá de carta. os diários, né, tinha as coisinhas lá com as bonequinhas de recorte, papel colar e tudo. Isso se perdeu com o passar do Sim. tempo. E o que se vê hoje, eu tenho amigas, gente da família, que a primeira coisa, a criança tá lá incomodando, aí tá, toma, põe o celular na mão da criança, a criança fica lá com os olhos vidrados naquilo. Os desenhos animados hoje eu fiquei assustado com o que eu vi, porque não é o que eu via na época, de 70, 80. Gente, é absurdo. Tem que boldar, eu sempre poldo, né? O que meus filhos assistem hoje? Chaves. Uhum, Eles são fissurados no Chaves. uhum. O pequenininho estava imitando o Chapolin Colorado. Porque a gente coloca as coisas que a gente assistia para eles, entende? Perfeito, perfeito. Então eu vou buscar desenhos que não trazem tanta violência, que não instigam a criança a fazer coisas erradas, Isso. desenhos muito acelerados, porque a gente tem hoje a síndrome do pensamento acelerado, por conta dessa questão social, Aham, essa questão da mídia, aham. né? Isso. Todo mundo muito agitado, todo mundo muito Elétrico, imediatista. é. Aí eu vou pegar e aí eu vou bem colocar a Macho Urso. Muitas pessoas falam da Macho Urso, ela é Aham. muito agitada, Aham. né? Ela é muito inquieta. E aí eu vou deixar, ele vai ficar mais agitado ainda. É. Coitado, eu morro de pena do urso. Aham. Então o que eu busco? Se eu colocar desenhos pra ele, a gente vai o quê? A casa do Mickey, Aham. que a casa do Mickey ensina. Aham. A Dora Aventureira ensina. Então eu vou buscando desenhos que tragam Que agrega conhecimento, um valor de Isso. ensinamento para que a criança possa que não acompanhar sejam repetitivos. dentro do tempo dela. Isso. Então acho que nós, como pais, agora Aham. falando como mãe, Aham. né? A gente consegue moldar o nosso filho. Isso, Porque a isso. educação é nossa, não é da escola, é a gente que faz a base. Claro. Então, é. se eu disser, você não vai pegar num celular, você não vai entrar no YouTube, porque eu sou sua mãe, isso é coisa de adulto. Existe uma conversa antes de Gente, tudo, é possível, não é impossível, Não é é possível possível, é. fazer. Eu me corrija se eu estiver errado, diante do assunto que você colocou aí como uma visão de mãe, que eu acho muito interessante isso. Eu acho que o ofício de mãe é um papel assim, não tem nem o que falar do papel de uma mãe. Mas pegar um filho, colocar na frente de uma tela como essa, passar o dia todo vendo cartoon, sei lá, enfim, ou diante de um celular. Eu observo que tem crianças que almoçam com o celular enganchado aqui na garrafa de refrigerante, o prato aqui, comendo, aí às vezes para de comer, aí fica horas ali, enfim. E se eu sair um pouquinho do parâmetro infantil, a gente está vendo que tem adultos hoje que não conseguem mais desgrudar do celular. Hoje a gente vê a questão do adulto, ele não conseguir, né? Sair da frente da tela do celular, isso é um vício. É um vício, é uma doença. É uma doença. Eu estava vendo agora um documentário sobre o número de acidentes nas estradas, o aumento devido à distração. 4 segundos é fatal para você Sim. sofrer um acidente, mas vamos lá para a área psicológica, o que afeta na mente humana. E aí existe um sistema, né, nas mídias, em que você é provocado você se vicia. É feito aquele... você rolar o feed do Instagram naquela velocidade, o consumo de informação curta, o TikTok faz aqueles vídeos Sim. nos teus primeiros 3 segundos, eu vivo disso, gente, né? Eu vivo do marketing digital, a gente tem que estudar, entender. Eu sou determinantemente contra isso.
Às vezes eu falo até para meus clientes, né? Alguma coisa dentro de um conteúdo pode, outras não pode, é bom ou não é, tem efeito, não surte efeito, mas porque é algo que está mexendo de uma forma absurda. E se nós imaginarmos, por exemplo, aqui para te passar a palavra, se nós imaginarmos que quando o ChatGPT e as outras plataformas de IA davam aqueles bonequinhos, aquelas fotinhas para você fazer, hoje você consegue montar uma pessoa do zero, fazer vídeo do zero, fazer colagem como você mencionou. Exatamente. Aí faça só uma pergunta: quantos milhares de rostos, vozes, tons de pele estão no banco de dados da IA e ela faz com maestria em 30 segundos o que você pedir. Então nós entregamos até a íris do olho, nós entregamos o tom da nossa voz, entregamos tudo, os costumes, tá? Então tudo que tem dentro de uma mídia social, ela é preparada para que você fique presa ali. Se você perder esse controle, já foi. Quando você fala da questão do celular, a gente lembra muito da nomofobia, que é o medo que a pessoa tem de ficar sem o celular. Sem o celular. Isso acontece com crianças, mas acontece muito com adultos. Com adulto. Você já acorda, a primeira coisa que você pega é o celular. Isso. E é muito engraçado que meus pacientes acham graça. Doutor, eu mando mensagem, a senhora não vê? Eu disse, eu não sei nem cadê o celular. Porque quando eu estou trabalhando, eu não sei realmente onde é que ele fica. Você tem um eu padrão. deixo na bolsa, às vezes, às vezes fica na gaveta. Eu não sei porque eu estou focada no meu cliente. Isso. No meu paciente. Não estou no celular. Estou focada, estou trabalhando. Isso. Então, às vezes, eu fico longe das mídias sociais. A senhora não entrou no Instagram. Gente, eu não tenho tempo. Eu estou trabalhando. Eu quero tentar me poldar para tentar entrar mais, falar mais com as pessoas. Mas não dá, porque eu estou focada no trabalho. Eu estou na clínica, eu estou me dedicando aos meus pacientes. Perfeito. Então, tipo, eu sei que eu não tenho um traço de nomofobia. Mas eu conheço muitas pessoas, muitas crianças e muitos adultos que têm esse medo. O celular descarrega, é um desespero. Nossa, esqueceu o carregador, é o fim do mundo. Pronto, aí você não vive mais. Porque você precisa estar com aquilo. Conectado. Isso. E isso é uma doença. Né? O vício de tela é uma doença. O vício de jogo é doença. Tem CID para isso. Então, é uma doença. E isso é muito perigoso. Principalmente das nossas crianças e ainda mais crianças neuroatípicas. É um perigo. É algo assim, essa sua observação, e a gente agora, nós temos as gerações, né? Sim. Nós temos uma geração que nasceu sem o celular, não sabia nem o que era, né? Nós? Exatamente, que uma linha telefônica, gente, uma linha telefônica fixa dentro de casa na década de 80 era uma coisa para milhardário. De rico, era gente. rico. Você não tinha acesso. O orelhão veio muito depois, muito depois. E aí nós temos uma geração que fez a transição do analógico para o digital. E agora nós temos uma geração que nasceu dentro do digital. Tem nem ideia. É tipo assim, a mãe no parto e o menino já nasce com, acho que com menos de 2, 3 anos, está ali exposto a todo tipo de informação. Acho que com 5 anos já tem criança usando o celular dentro de casa, com 4 anos. Menos que isso. Menos que isso, né? Botam pra bebezinho assistir Galinha Pintadinha, pra Olha ficar aí, quieto, pra não chorar. Para não chorar. Antigamente a gente tinha aqueles bichinhos no berço, né? Que a gente ficava olhando. O que é aquilo? Né, os bichinhos pra cima e pra baixo aqui, a criancinha no berço, e o pai botava ali, né? Tinha ali aquele mosquiteiro. Hoje não, já não é mais aquilo. Acho que hoje é um celular na mão da criança. Pendura no berço, bota ali, deixa a criança assistindo, vai fazer a comida, vai fazer alguma coisa, a criança bebezinha, o quanto isso prejudica, o quanto isso queima neurônio. Aí quando chega mais na frente, a criança não consegue ler, não consegue aprender, é inquieto, ou é lento demais, ou é agitado demais, e aí fica, eu acho que que será que aconteceu? Poxa, o celular. Ele não dá um transtorno, mas ele mexe com o comportamento. Prejudica o comportamento. Né? Isso é de uma importância assim, tão gigante, gente. Eu estava vendo aqui, aproveitar você, eu não sei qual é a profissional, eu já disse isso no podcast, vou falar de novo, vou ter que ir atrás dessa informação para poder dar os créditos à pessoa, obviamente, porque ela disse que uma das formas mais bonitas do cérebro gravar algo é no momento em que você escreve. Sim. Né? É uma forma de você criar conexões novas e, enfim, eu sou leigo. E ninguém escreve mais, o pessoal só digita. Isso. E aí, quando você escreve, você estimula tantas áreas do cérebro, córtex pré-frontal, parietal, o occipital. É um estímulo tão grande porque você não está mexendo somente aqui na escrita, você está
lembrando da palavra, raciocinando, apreendendo, Interpretando. assimilando, interpretando e escrevendo. Escrevendo. Fazendo a prática motora. É um estímulo maravilhoso. A questão da escrita, do diário. Ninguém escreve mais. Digita. Olha aí. E quando digita errado, manda para o corretor corrigir. Tá tudo Tem muito pessoas fácil. que só assinam, isso quando não muda só para a rubrica, Já né? joga Tá lá se pro perdendo. chat O chat manda. faz tudo. Quando eu dava aula na universidade, não tava assim, a época de IA, né? Isso Aham. foi em 2010. Mas você conseguia ver textos bons, na UES principalmente. Textos autorais. Sim, textos bons, boas escritas. Pessoas escrevendo, pensando. Eu não tive a oportunidade de dar aula agora nessa época. Sim. Mas eu creio que não vai ter escritas mais ou menos nesse nível. As pessoas não têm mais um prazer de comprar um livro. Eu tenho um prazer de um cheiro de um livro novo. Eu gostava de livro. Eu sou louca por livro. De 10 anos pra cá, eu peguei assim, uma paixão por livro. Quando veio uma loja aqui, uma magazine aqui na nossa cidade, eu corria pro fundo para alcançar alguns livros, ou ainda Fortaleza, né? E eu vou te revelar um fato muito interessante, que eu sou um profissional de uma geração que desenhava à mão, né? Antes de eu criar uma identidade visual, criar um logo, criar um projeto, eu vou à mão. Na década de 90, quando chegou a parte de informatização, aí todo mundo falava, olha, o profissional que não tiver adaptado à tecnologia, os softwares de design e tal, tá fora do mercado. Eu já venho na 4ª evolução já, e eu não me sinto ultrapassado, porque eu vou me adaptando. Mas eu nunca deixei de lado a minha pintura, porque eu sou artista plástico também, pintar, desenhar, artesão, a escultura. Por quê? Porque eu não quero perder essa originalidade. Eu A base. faço o projeto e finalizo na máquina, né? Um storyboard, qualquer coisa desse sentido. E até hoje, dentro do processo, a gente trabalhava com muitos equipamentos, alguns anos atrás, enormes na área de produção. Hoje, se resume praticamente os profissionais, eu estou vendo muitos bons profissionais abandonando câmeras para trabalhar só no mobile, no celular, porque está resumido tudo a um celular, toda a sua vida, né? Isso. E outra coisa que aí eu vou me reportar agora e pedir para você também deixar a sua observação, é que eu estou achando assim uma outra coisa super absurda, pessoas, isso eu vi uma matéria também no Fantástico, e veio a comprovar o que eu já vinha pensando antes, isso acontece para todas as profissões, né? Tem gente que abre mão de estar com um profissional, conversar com um profissional, e buscar um IA, buscar um chat. Uhum. Como é que é isso? Gente, Eu tava esperando tu me perguntar esse negócio da IA. Pois é. Como é que uma pessoa, como é que é para o ser humano assim, me dá um parâmetro, eu deixar de estar com você, para conversar com que é uma alma, que estudou, se desenvolveu, fez um investimento altíssimo de tempo e financeiro, uma bagagem de experiência, se relacionou com pessoas do nível igual ao seu, maior que o seu, talvez menor um pouco, para ser o que você é hoje, e de repente existir essa questão de já é uma tendência das pessoas ir lá e chamar um psicólogo digital, assim, uma IA. uma IA. Como é isso? Eu vi um profissional falando que a IA, eu descobri depois, né? Uhum. A IA é alimentada pela gente. Sim, Então, quando tu vai conversar com a tua IA, tu tá conversando contigo. sim. Olha que maravilha, pessoal. Não é com psicólogo. Você tá conversando com você. Você municiou... Você alimentou a sua IA. A sua IA é sua. Ninguém mais usa a sua IA. Então, quando você pergunta alguma coisa pra ele, ele já fez toda a leitura sua. Então, ele vai te responder o que tu quer ouvir. Isso é um perigo. Eu não sei onde foi que eu vi essa matéria. Aí eu disse, gente, realmente faz sentido. Sim. Porque estavam querendo trocar os psicólogos, nós, pela IA. Gente, a IA está falando com você mesmo. Não é terapia. Uhum. Terapia é um psicólogo que estudou, que sabe a questão do comportamento e vai te orientar e vai te auxiliar no processo da tua vida. Eu não lembro de eu ouvir isso, Marcos, mas aí eu disse, realmente faz sentido, porque quem alimenta a IA é a gente. Perfeito. Então, eu tô conversando comigo mesmo. E ela falou que quem alimenta a IA é a gente. Eu tenho um outro fato muito interessante. Entenda, gente, se você tiver
um texto raso, uma interpretação textual básica, uma gramática básica, a IA também não vai te dar a resposta que você precisa não, viu? Exatamente. Ela vai cometer algumas coisas relacionadas às perguntas que você faz, o nível de prompt que você coloca lá, se for baixo, se for muito raso, a resposta, a tendência da resposta é ser rasa. Eu vou buscar a referência desse especialista e ele foi muito claro em relação às questões, né, de você estar lidando com a IA. E é uma ferramenta, ela é muito poderosa. E hoje, as pessoas, assim como a Samara, eu também passo por isso, outros profissionais passam por isso, né? São várias áreas que estão sendo praticamente extintas em função de uma atuação onde muitas pessoas deixam de realmente estar com aqueles profissionais para fazer aquele projeto, aquela consulta, enfim. Samara, ela é uma sócia agora, ela se torna sócia do nosso podcast. Ela vai vir mais vezes estar conosco aqui, ó. Embaixo vai ficar todos os contatos dela, o WhatsApp, as redes sociais, enfim. Os links vão estar aí para você poder acessar, para você poder ter uma conversa com ela em off, enfim, e buscar um pouco mais de informação sobre consultas, onde ela atende, todo esse processo, tá certo, pessoal? Mas vamos lá falar um pouco de TDAH. Me fale um pouco disso. E nós temos umas pérolas aqui em cima, livros, né? Como eu tinha dito antes, eu tenho assim uma paixão. Eu amava, agora eu tô apaixonado por livro, né? Mas, por favor, me fale do TDAH, que é uma coisa assim que está de suma importância. O TDAH, ele sempre existiu, né? Aquela pessoa que tem uma agitação, uma inquietação, uma dispersão, ele sempre existiu, mas não tinha nome. Sim. Então, as nomenclaturas são muito novas, né? Quando a gente vai falar de TDAH, principalmente de autismo, que é a minha área específica de trabalho, tudo surgiu mais ou menos em 2014, né? Com o DSM-5, com o Manual Internacional das Doenças e tal, que descreve. Então, foi 2014 para cá. Então, TDAH, eu sou TDAH. Não é assim. O diagnóstico de TDAH não é porque você é agitado, não é porque você é inquieto, porque você é disperso, você é TDAH. Não é assim. O diagnóstico de TDAH é muito preciso. Precisa de testes, precisa de bateria para observar se há realmente o déficit de atenção. Às vezes é uma personalidade sua. Certo. Entende? Às vezes é algo seu que não chega a ser um transtorno. TDAH é um transtorno. Nasce com a pessoa. Não é adquirido. Tá. Então, não é brincadeira. Não é frescura. Não. Tem que ter muito cuidado, né? Então, tem que buscar um profissional adequado para fazer a avaliação correta, para te dar um prognóstico, um diagnóstico de TDAH. Certo. Não é em uma consulta que eu digo que tu é TDAH. Perfeito. São em várias sessões de testagens. Testagens comprovadas cientificamente, que vai mostrar que você tem um déficit de atenção ali. Se é inquieto, se é agitado, se é os dois, se é o combinado. Então, tem que ter um cuidado. Isso mesmo acontece com o autismo. Porque hoje todo mundo fala que a moda é ser autista. Qualquer coisinha diz assim, eu sou autista. Isso me aborrece tanto, eu me sinto tão mal quando eu vejo isso. Acredito. Não é assim o autismo. O autismo é nato, nasceu com a pessoa, é um espectro, existem vários tipos de autismo, não existe só um autista, existe uma vertente de autismo. Por isso o símbolo do quebra-cabeça, por ser tão complexo. Né? Então não é que hoje seja moda ser autista. Não. É porque hoje tem profissionais capacitados estudando sobre isso. Identificam. Antes, o autismo era caracterizado como esquizofrenia infantil. Quando não se tinha nome. Veio ter um nome completo, lindo, bonitinho, transtorno do espectro autista, agora em 2014. Bem recente. Agora em 2014. Eu ouvi falar de autismo quando eu concluí a neuropsicologia, no curso de neuropsicologia. Em 2015 eu comecei a trabalhar com autismo porque eu ouvi falar disso lá. Até então, nem eu sabia o que era. Dá para entender a questão da complexidade? Sim, claro. Então, sempre existiu autismo? Sim, sempre existiu autismo. Só que não tinha nome para esse autismo, eram outros nomes. E um dos era esquizofrenia infantil, ou era muito agitado, ou era muito ansioso. Entende? Porque não se tinha nome para isso. Então, eu vim na vertente de estudar mais sobre autismo para poder auxiliar inicialmente as crianças que eram taxadas como estranhas, ou como esquisitas, ou como chata, ou era aquela criança muito quietinha, muito caladinha,
que só tirava nota boa, ou era aquela criança que não conversava, muito tímida, que não falava com ninguém. Então eu comecei a estudar mais a fundo o autismo para poder ajudar essas crianças a se desenvolverem. Perfeito. Porque às vezes um potencial enorme retido numa timidez por falta de trabalho, por falta de estímulo para conversar socialmente, interagir com as outras pessoas. Então daí o contexto do TEA, daí o contexto do autismo. Mas aí você pode me perguntar, Samara, mas de onde veio essa ideia de trabalhar com o autismo, né? De onde veio? Porque são tantas coisas, por que só o autismo? Por conta de exemplos, como sempre te disse que eu sigo exemplos. Sim, perfeito. Então, foi num dia de 2 de abril, que é o dia do autismo, que eu fui para um evento em Fortaleza, conheci o professor Wilson Cândido Braga, que é um terapeuta ocupacional, trabalha nessa área há bastante tempo, tem vários livros publicados nessa área, e eu o conheci. E o trabalho dele me chamou a atenção para eu fazer a pós em autismo, que eu fiz na faculdade dele, com ele, e começar a trabalhar na área de autismo. Sempre vem exemplos. Eu fui para um evento para ver como era e acabei me encantando com o trabalho que ele fazia. Eu disse, então agora eu vou ajudar a autista. Que maravilha. E aí, foi por conta disso que eu comecei a trabalhar com autismo. E aí vem a pergunta, e por que o autismo feminino hoje? Tem 2 anos que eu estou focada no adulto e focada nas mulheres. Porque não tem quem consiga ver o autismo em mulheres. Por quê? Porque a gente mascara os comportamentos. A mulher esconde o comportamento. A mulher é moldada a esconder esse comportamento. Então, quando as mães vinham para o consultório com as crianças, eu via muito traços autísticos nessas mães. Que interessante, né? Olha como é informação e o que você está falando aí, a gente vai desdobrar isso em muitos outros podcasts, mas pode dar ênfase, porque até então eu não saberia ou não sabia, né, identificar, ou por conversa, nem por tabelinhas que aparecem aí nas redes sociais, como se fosse uma receita de bolo, né? E você, como uma profissional, está esclarecendo isso de uma forma assim maravilhosa. Essa questão do autismo na mulher e você identificando as mães através das crianças. Através das crianças. Como é que se deu esse processo? Porque quando a mãe vem na primeira consulta, aí já começa a falar da criança e tal, a gente começa a ter alguma noção, aí a gente começa a fazer já uma leitura corporal, porque o psicólogo faz leitura corporal. Sim, né? Sim. Então, ainda mais eu que sou da TCC, da comportamental, então eu faço leitura corporal. Legal. Então, a gente começa a ter uma noção do jeito, do pouco contato visual, do contexto com as mãos, da questão do comportamento, a gente começa a observar, aí conhece a criança. Como a gente sabe que o autismo é genético, ou ele pegou, né? Falam que pegou. Pegou. Né? Ou papai ou mamãe, é isso? Exato, é uma base genética. Então é da árvore genealógica, nasceu com ele. Então alguém tinha um gene de autismo em algum momento que hoje se apresentou naquela criança. Tá? Então pode ser o pai ou a mãe, ou avô, ou bisavô, ou um primo distante que apresentava traços autísticos, que antes não se tinha diagnóstico. Perfeito. Então, aí a mãe começa a conversar e tudo, e você começa a ver o quanto ela se parece com o filho, ou até mesmo o pai também, o quanto se parece com o filho. Aí beleza, o pai é mais fácil de ver, mas a mãe? A introspecção. Que interessante, nossa. Teve uma mãe que veio uma época pra mim, ela trouxe a filha pra gente fazer avaliação na época, faz muito tempo isso. E a gente fechou um prognóstico inicial de mutismo seletivo, que é muito confundido com autismo, que é a dificuldade que a pessoa tem de conversar com pessoas estranhas. Então, em casa, a criança conversa com todo mundo, brinca. Agora, na rua, ela não fala. Fica introspectiva. Isso, que a gente chama de mutismo seletivo. E a mãe, na época, me relatava que ela não conseguia dar uma palestra, ela parou a faculdade porque não conseguia apresentar um seminário, ficou com medo de continuar por conta disso, tinha que falar em público e tudo, então não era só a fobia do social, era algo dela. Aí eu fiquei, certo, a filha é igual à mãe, será que isso não é autismo? Aí veio aquela interrogação, vamos começar a investigar. Então as mães que vinham para o meu consultório começaram a acender a luzinha do autismo feminino, e aí eu comecei a buscar estudos sobre isso, que não tem. Caramba. Se escreve sobre autismo feminino, por isso a cor azul. Esquecem das mulheres. Por quê? Porque os diagnósticos femininos são de ansiedade, depressão, bipolaridade, borderline. TPM pode... Sim. Não, isso é TPM. Não é nada, não.
Quando a gente abre as escalas para começar a trabalhar com mulheres que não têm escalas direcionadas para mulher, as pesquisas são masculinas, não são femininas. Então, quando você abre as escalas, eu vou buscando outros viés de personalidade para poder, escalas de personalidade para poder descobrir. Aí você começa a ver traços de autismo nas mulheres. Não é fácil o diagnóstico feminino. Por isso que eu foquei agora em estudar em mulheres, para poder ajudar essas mulheres. Não é que os diagnósticos que elas receberam de ansiedade, depressão, bipolaridade estejam errados. Não, não é isso. Mas quando você vai investigar a fundo, era autismo. Nossa. E como uma paciente minha de 52 anos falou, poxa, era simplesmente autismo. Ela simplificou algo tão complexo no nome simplesmente autismo, era simplesmente autismo. Era só isso que eu tinha. Mas não era um só de libertação, sabe? Como se tirasse um peso de cima. É o que elas falam, eu tirei um peso agora que eu sei o que eu tenho, ai que bom. Teve uma que recebeu o diagnóstico ano passado, que disse que ia comprar um bolo para comemorar, porque tinha conseguido descobrir o que ela tinha, que agora ela ia se entender. Era Meu libertador, Deus. com 28 anos. Aí, quando me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que foram tão taxativos em relação a ela, que quando você passa um diagnóstico e ela entende o que ela tem, é como se realmente descarregasse tudo aquilo que ela veio sofrendo ao longo do tempo. Não é que a leitura do profissional é muito importante, mas as escalas me ajudam nesse processo. Perfeito. Finalizando o processo de avaliação, o primeiro encaminhamento, procure um médico neurologista ou um médico psiquiatra para fechar esse diagnóstico. Tá. Porque, tipo assim, o diagnóstico médico tem um peso muito grande, o diagnóstico neuropsicológico também, mas o médico também tem um peso muito grande. Perfeito. Mas ela já sai tão feliz desse consultório em saber que ela está dentro do espectro, e aí quando ela se vê dentro daquele espectro e recebe aquele diagnóstico, é libertador. Não sei se tu viu, Marcos, que teve recentemente uma influência digital muito feliz, que disse que ganhou de Papai Noel, o cordão do autismo e botou no pescoço. Eu acho, se não me falha a memória, acho que eu vi. E começaram a dar alfinetadas nela, porque ela tinha falado isso, porque o autismo não é bom, tem muitas complexidades, mas não foi isso. Aí eu entendi o que ela falou. Uhum. Poxa, ela passou a vida toda sem saber quem ela era. Tá. Para ela, o diagnóstico de autismo foi um presente mesmo de Papai Noel, porque agora ela descobriu quem ela era. Então, as pessoas começaram a não entender o que ela estava falando. Ela não estava dizendo que era bom ser autista. Ela estava feliz porque agora ela descobriu quem ela era. Tinha uma razão do... Isso, ia se conhecer. Agora eu vou fazer terapia para eu saber quem realmente eu sou. Eu vou deixar para trás todo o meu sofrimento de ansiedade, de depressão, de apontamentos. Você é chata, você é estranha, você é diferente. E agora eu vou saber quem eu sou. Poxa, eu sou autista. Então agora eu quero aprender sobre isso. Então para ela foi felicidade, foi libertador. Às vezes as pessoas não entendem. O autismo é muito complexo, é muito difícil. É muito complicado para uma mãe, para um pai receber um diagnóstico de autismo. É como se caiu o mundo, né? E agora? Vem aquele luto que a gente fala, a fase de luto do autismo. E agora? O que eu vou fazer? Mas às vezes para um adulto, ouvir que ele é autista é libertador. Libertador. E eu só vou abrir um parênteses bem rápido. A gente vive hoje, no mundo digital, essa bancada de júri a céu aberto. As pessoas não respeitam o momento do outro, a dor do outro, a vitória do outro. O que quer que ele faça, há sempre alguém, um hunter, alguém que vai lá e quer colocar o dedo na ferida dos outros e escarnar aquilo, é como se assim, vamos julgar em praça pública. Ela teve uma sobrecarga sensorial enorme. Postou depois o esposo postando, chorando, se desorganizou, porque foi ler os comentários, pessoas alfinetando, sabe? E eu sabia o que ela estava sentindo, porque eu trabalho com isso. Eu peguei a felicidade dela, mas quando eu vi o sofrimento dela, uma coisa que eu falo muito é que a mulher, na rua, ela é uma coisa. Quando ela chega em casa, ela desaba. Tipo, ai, que bom, agora eu sou eu. Então só sabe ela quando tá em casa, sozinha, chorando, pensando, maquinando, lembrando do que ela fez no trabalho, que talvez tenha feito errado, que amanhã tem que refazer e não consegue dormir. Toma medicação controlada, não consegue dormir, preocupada, que aqueles pensamentos intrusivos, aquela sobrecarga, aquela culpabilização de algo que ela não sabe nem por que ela está se culpando. Gente, não é fácil ser autista.
E não é fácil ser mulher autista. Porque a sociedade cobra tanto da mulher que ela não consegue, quando ela não consegue agradar essa sociedade, ela explode. Nossa. É muito sofrido. Então, tipo, vamos estudar sobre isso. Aí vai, Samara Ribeiro, estudar sobre isso. E aí recebi convites, né? Antes desses livros eu tive o convite para fazer Analisando o Autismo, que foi a primeira caixinha, que foi essa caixinha. Olha que máximo, pessoal. Dá licença. Essa foi lançada em 2023 pela Booktoy. E com base na avaliação dos meus adolescentes autistas, eu fiz a caixinha para auxiliar no processo de avaliação. Sim. Passando por esse processo, aí veio o convite aqui da doutora Karen Albuquerque para escrever um capítulo nesse livro, Neurodivergentes, que é um livro maravilhoso, tem profissionais únicos aqui. Tem o Dr. Tiago Castro prefaciando, estando também dentro desse livro. Dr. Lucelmo também prefaciando esse livro. Mães atípicas nesse livro, falando sobre o processo do Neurodivergentes, falando sobre a questão do autismo. Então é um livro maravilhoso, uma leitura super, ultra, mega acessível. Que maravilha. Quando eu tive o prazer de escrever o capítulo com a doutora Karen, né, que ela fala sobre a questão da seletividade alimentar. Ela é médica e trabalha sobre isso, médica autista. Olha só. Maravilhosa. Né? Fizemos junto o capítulo, ela falando sobre como ela descobriu o diagnóstico dela, e eu explicando essa busca do diagnóstico feminino em mulheres. E em seguida tive o convite da doutora Marjorie de estar com ela nesse livro, que esse livro dela, né, que é o Autismo, que já é o volume 2, é best-seller hoje. Né? Que maravilha. Que são vários profissionais falando sobre autismo, explicando a complexidade. Venho trazendo um capítulo também falando sobre o autismo feminino, né? Porque o quanto mais a gente escrever sobre isso, né, vai auxiliar e ver se tem mais gente estudando sobre o assunto. Então, junto com vários autores, o Dr. Tiago Castro também está nesse livro, estamos falando sobre o autismo feminino com profissionais. E nesse viés, junto com a Booktoy, que a Booktoy é a minha editora do coração das caixinhas, né? Fizemos o lançamento novo, que é o Autismo Feminino, lançando agora em 2026. Pessoal, a gente vai deixar em evidência para vocês aí, tá? E daqui a pouco ela vai dizer onde é que vocês vão encontrar isso aqui, porque é um serviço de utilidade pública, viu? Tá certo? Olha aí. E Autismo Feminino novinho, quentinho, saiu agora, que é um instrumento terapêutico. Tá. Então, a ideia é o quê? Como eu não tenho material para auxiliar no prognóstico de mulheres, sim, então eu desenvolvi o meu material com base na experiência clínica, com base nas pacientes, nas clientes que eu atendi, montei, né, são 100 cartas para avaliar e auxiliar nesse processo de diagnóstico. Vai fechar diagnóstico? Não. Mas o profissional que tem uma caixinha dessa, ele vai ter um norte de como auxiliar o teu paciente, o teu cliente, e encaminhar para o profissional adequado para fazer a avaliação. Perfeito. Já é uma ajuda, porque não se tem nada. Sim. Então, a base que eu tenho na clínica com as minhas pacientes fizeram eu fazer essas cartinhas para ter pelo menos um instrumento de suporte para início desse processo. Para orientar. Que maravilha. Né? Uma ideia boa, né, Mar? Cara, que ideia. Eu sou apaixonado por pessoas que têm ideias assim como a Samara, porque assim, pensar fora da caixa. Olha que coisa, que acabamento, que carinho. Isso aqui deve estar cheio de muitas boas informações. Vão adquirir esse livro. A gente vai deixar tudo aqui embaixo, pessoal, para que vocês, não só aqui de Russas, do estado do Ceará, do Norte, Nordeste, Brasil, e quem está nos ouvindo agora fora do Brasil também, possa comprar aí em uma dessas plataformas de marketplace, com tudo que tem direito em relação a algum desses livros. Não vou nem falar a palavra não, vou deixar que ela fala aqui. Lançamento, né? Lançamento. Temos lançamento também do livro. O lançamento oficial, né? Vou fazer o lançamento oficial dos livros. Agora, dia 24. Agora desse mês de 24 de janeiro, aqui em Russas. Que maravilha. Né? Vou fazer o convite para algumas pessoas que fizeram parte da minha trajetória, né? Para amigos. Perfeito. E aí eu vou lançar oficialmente, né, o livro Caixinha, Autismo Feminino. Lançar oficialmente Neurodivergente. Lançar o Autismo também, o best-seller, né, da Marjorie, porque eles já foram lançados em São Paulo. Mas eu vou fazer o meu lançamento aqui. Certo. Né? E a minha caixinha, a primeira caixinha, já está na 2ª edição. Que maravilha. Essa caixinha aí, então vamos relançá-la. Relançá-la. Dia 24.
Muito Então, bem. para ter um momento para poder partilhar, para poder falar, né, das Isso. ideias, o porquê, o Isso. com quem, o para quem, eu acho que isso é muito importante, né? Importantíssimo, porque eu vou falar da minha tecla aqui, que a tecla do podcast, gente, é justamente isso que a gente está falando. São profissionais do quilate, do gabarito da Samara, que faz aí uma explanação gigante, porque eu acho que a gente precisa estar municiado de boas informações, informações sérias. Eu nunca tinha, nem passava pela minha cabeça sobre o autismo feminino da forma como ela estava falando. E eu sempre digo pro pessoal que eu faço o papel de leigo, né? Eu vou perguntando, vou indagando, vou tentando entender um pouco mais. E é um aprendizado muito grande pra gente, e isso a gente está compartilhando com vocês em primeira mão, porque eu tenho absoluta certeza que você vai estar conosco mais vezes. Sim, com certeza. Né? Porque é um público feminino, ele é vasto, né? Eu acho que a gente precisa levar essa informação para mais pessoas. Já já a gente vai entrar nas considerações finais, mas a doutora Samara ainda vai falar aonde é que vai acontecer esse evento de lançamento. É um lançamento simultâneo, Sim. o horário, mas a gente sabe que é um público fechado, né? Sim. Inicialmente vai ser um público fechado, né? Vai ser na Baturité, em Russas, no dia 24. E aí eu não quis abrir para o público. Para uma geral. Porque eu sei que iriam muitas pessoas. Muitas pessoas. E eu não ia conseguir dar conta. Certo. Então, assim, eu fiz um convite para pessoas específicas, que é algo mais fechado, né? Mas tem como as pessoas adquirirem os livros, tanto comigo, que é muito fácil, entrar em contato. Eu tenho exemplares em casa. Perfeito. Né? Como também nas plataformas digitais. Então, ótimo. Você entra no site da Booktoy, você tem as caixinhas lá. Você entra no site da Literary Books, você tem os livros lá disponíveis. Então, há links também. Depois eu vou disponibilizar os links para você clicar no link e já comprar o seu livro. Corre então, é muito tranquilo de adquirir, não é tão difícil. Que maravilha. Os convidados estão cada vez mais inspiradores e, assim, pra gente é muito difícil, Samara, quando a gente chega na reta final, porque é um momento em que a gente sabe que tem muito assunto ainda por vir. Ela tem uma bagagem fantástica, uma história de vida fantástica, vocês puderam ver aí. Mas antes das minhas considerações finais, eu vou deixar que a doutora Samara faça suas considerações finais. Eu só reafirmo que todos esses livros, os links das editoras, tudo que vocês estão vendo aqui, que foi apresentado por ela, vão estar nos links aqui abaixo. Vocês vão poder acessar. Compre um livro. Eu vou trazer depois esse livro, vou colocar aqui na nossa estante, porque faz parte de um projeto que ela lançou. E eu disse agora há pouco que eu ainda não tinha ouvido falar sobre o TDAH feminino. Autismo feminino. Perdão, obrigado pela correção. O autismo feminino, né? E como leigo, a gente sempre tem essa condição de estar buscando a informação em primeira mão. E a gente fica muito honrado por isso. Mas deixe aqui as suas considerações finais, senão eu me empolgo, porque realmente ela inspira a gente a falar também. E eu acho que a tua vida dá um livro. 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 Não, eu só tenho a agradecer pelo convite. Convite que se posterga por anos. Isso. Né? Por conta do corre-corre, do meu e do seu. Estou muito feliz, Isso. muito grata de estar aqui. Espero que a nossa parceria desse ano perdure mais ainda. Muito feliz, agradecer o convite, agradecer a oportunidade, que terão outras, né? Em breve estarei aqui novamente trazendo mais lançamentos. Tem mais lançamento para esse ano. Que bacana. Tá? Isso aqui foi 2025. Tem um de 2026. Ainda tem mais alguns lançamentos aí para 2026. Espero poder apresentar aqui para vocês. E estou muito agradecida pela oportunidade. É o primeiro local que eu falo um pouco da minha história de vida, que foi um pouquinho, porque tem muita coisa. Tem muita coisa. E eu achei essa abertura muito bonita da sua parte, seu trabalho muito bonito, de abrir para os profissionais, para falar um pouco do trabalho, da vida, para as pessoas conhecerem o outro viés. Isso. Então isso é muito bonito. E espero voltar mais vezes e estou muito grata com o convite. É isso. Gente, a honra é toda nossa. A gente também está muito feliz com a presença da doutora Samara aqui conosco. Acredito que vocês aí do outro lado estejam encantados com tudo que vocês ouviram ao longo desse podcast. A gente
sabe que essa bagagem gigante que ela tem, a gente diz assim, rapaz, tem tanta coisa que vão, vão pedir mais um pouco sobre, e a história de vida dela é fantástica, uma pessoa fora da curva, pensa fora da caixa, empreendedora, visionária, mãe, é uma mulher que lutou e continua lutando muito, tem uma belíssima profissão, e o podcast tem essa missão de levar para vocês informação de alta qualidade, de valor agregado, para que vocês possam compartilhar com mais pessoas. Os cortes vão estar aí também disponíveis para vocês. A gente vai estar divulgando aí, tendo a oportunidade de falar sobre o lançamento dela em breve. Enfim, tem muita coisa pela frente. Eu acredito que nós, para 2026, temos uma parceria fantástica e vocês não perdem por esperar. Eu vou ficando por aqui. Te agradeço mais uma vez por você estar aqui. Você abrilhantou o nosso podcast hoje. Gente, até lá então. Até o próximo podcast 360. Me dê um beijão no coração e fiquem com Deus. Tchau, tchau.